pastor. Fala, galera do Movement Podcast, todos com saudades de mais um episódio, né, galera? Estamos aqui mais uma vez, né, num horário um pouquinho cansativo, né, mas a nossa bênção tá chegando aí logo mais e vamos trazer mais episódio para vocês. E aí, meu querido, como que vai? Isso aí, galera. O povo mais abençoado desse Brasil, né? Que honra aí estar com vocês novamente, né? Desde já uma honra estar aqui com esse convidado aqui, né? Foi uma luta para conseguir trazer o homem, né? Mas graças a Deus deu tudo certo, gente. Deus abençoe a todos Antes vocês. do pastor se apresentar, fala, meus queridos, pelo Picolé. O Picolé não pôde estar aqui hoje, por compromissos acho que familiares, né? Enfim, mas ele vai estar nos próximos. Eu sei que vocês vão sentir saudade dele começando esse podcast, né? Mas Fala os meus amigos. aí. Se apresente, pastor, para nós aí. Bom, eu sou o pastor Lebstone, sou um dos pastores ali na Igreja do Avivamento Pentecostal, né? E quero desde já trazer um abraço da minha igreja aqui, agradecer pela oportunidade, pelo convite de vocês e dizer que estamos aí para somar, participar e deixa a folha cair aí. Maravilha. Pessoal, antes de a gente, né, começar aqui o podcast real mesmo, vocês devem estar vendo assim essa bagunça aqui, é porque ó, já rolou o sorteio, né, do encordamento Elixir, né, encordamento coisa querida, né, que a Bruna lá da AD Jardim América ganhou, né, ficou faceira, né, você que quer ganhar uma coisinha também, ó, acompanha lá que vai ter sorteio mais, ó, vai ter desde boquilha de saxofone até baqueta, cabo, tudo mais e outras coisas, né, e você que deseja nos patrocinar, né, Estamos veja aí, só, né? à disposição. Tá em conta por enquanto. Tá fácil por enquanto. Pega no início que fica barato. Pastor, a gente vai começar assim, né, daquele jeito clichê, né, pastor? Você já veio de berço, aceitou Jesus depois, ao longo da sua vida. Conta um pouquinho da sua história que a gente vai jogando lenha na fogueira. Fechou, sem problema, vamos lá. Então, na verdade, assim, eu sou nascido em Foz, né? E com 9 anos eu fui embora de Foz, fui morar em Santa Helena. Minha mãe recebeu uma oportunidade de trabalhar na casa paroquial lá. Na época ela cuidava da casa paroquial, então ela fazia comida para os padres e cuidava dos padres lá. Então isso perdurou por 2 anos e meio, que foi o tempo que eu também tive uma convivência lá com toda a parte católica, com toda a parte interna, vamos dizer assim, do catolicismo, né? Tanto gabinetes que eles faziam, essas questões todas. E com 12 anos a gente voltou para cá e eu comecei a frequentar a escola e assim, eu fui criado sem meu pai, né? Meu pai, ele, quando soube que minha mãe estava grávida, ele simplesmente desapareceu, sumiu. Até hoje eu não conheço ele, não sei nada sobre ele. Então, dos 12 anos para frente, por mais que eu tive esse contato, essa convivência assim, eu entrei naquela fase rebelde, né? E essa fase, ela me custou algumas coisas na vida, até que com 19 anos eu estava indo fazer um concurso em Curitiba e eu capotei o carro. Só que engraçado que a Bíblia ela é muito massa nessas coisas, porque assim, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? E 2 horas antes de eu ir fazer o concurso, meu primo me chamou para ir numa igreja evangélica. Até então eu tinha frequentado como visitante algumas, porque meu primo é pastor, né, por parte da minha esposa. Ele cuidava da Igreja do Avivamento Bíblico lá no Jardim das Flores. E por algumas vezes eu fui e gostei, só que nunca aquele negócio de tipo, vou ir lá, vou ficar, nunca. E 2 horas antes de eu estar indo fazer esse concurso lá em Curitiba, meu primo, que jogava na época bola, agora ele é empresário de jogador, ele mora na Itália hoje. Ele falou, tem um amigo meu que era jogador do Grêmio, agora ele tá cuidando de uma igreja ali no Jardim São Paulo. Você não quer ir comigo no culto? Eu falei, cara, hoje não dá porque eu tô indo pra Curitiba, tem um concurso pra fazer lá, né? Ele falou bem assim, cara, mas você não acha melhor ir no culto? Eu falei, cara, não tem como porque eu preciso pro concurso. Enfim, eu tava indo e capotei o carro, cara. Eu com mais 3 amigos dentro. Caraca. E graças a Deus, assim, ninguém sofreu nada, só foi danos materiais, né? Nada que E o susto, né? Um susto, assim. E daí eu tenho um primo meu que é policial rodoviário federal. Quando ele recebeu a ocorrência, falou, o que esse piá tá fazendo aqui? E daí ele que atendeu a ocorrência, tudo ainda. E daí, aquele dia, cara, Deus marcou minha história. Porque aquele dia, quando eu saí do carro, que na verdade o carro ficou pro lado do motorista pra cima, e eu não conseguia soltar meu cinto. Porque o peso do corpo fazia
peso contra o cinto, eu não conseguia tirar. Aí o caroneiro, que era o Cristiano, ele pegou e tirou o cinto, e nisso o carro começou a pegar fogo, cara. Meu Deus. E daí ele conseguiu, olha só como é Deus, ele conseguiu tirar o meu cinto, nisso eu me soltei e desci, e o carro tava virado, ele conseguiu puxar, a gente abaixou o vidro, porque nenhum dos vidros estourou, a gente tava com os 4 vidros fechados, era um Golf, e ele pegou o extintor, conseguiu pular e desceu. Nisso, o cara que veio do caminhão, porque eu fui fazer uma ultrapassagem e eu não consegui fazer, porque vi um ônibus em contra. E eu era inexperiente na época com BR, o que eu fiz? Falei, o cara vai ficar, eu vou jogar pro lado do acostamento. A hora que eu joguei pro acostamento, o cara jogou também. Nossa. Aí, tipo, a hora que eu voltei, ele ficou no acostamento, eu voltei, só que eu voltei demais. A hora que eu voltei, a roda da frente do Golf pegou na frente da roda da carreta e me ergueu à frente. E nisso, a hora que ele bateu, ele foi quicando e eu me perdi, daí vinha capotar. E pra frente de Cascavel ali, as valetas de água são grandes, né? Daí a gente foi parar lá na valeta. Quando o cara voltou, o motorista da carreta, ele também já voltou com o extintor e falou, cara, eu não sei como que eu não fiz essa carreta tombar em cima de vocês. Porque eu tô com carga de frango tudo viva dentro, né? E só pode ser Deus que tem um propósito na vida de vocês. Ali eu me liguei no que meu primo tinha falado. Engraçado que isso era 17 de dezembro de 2011. Isso era uma madrugada. Dia 17 de dezembro era aniversário da minha esposa. Minha mãe, ela não dormiu naquele dia. Quando eu voltei, daí a gente... Foi a maior luta, porque daí a gente tinha que vir embora. E a gente já tava com o dinheiro tipo, contado pra ir, ficar no hotel, tudo. Daí a gente pagou pra voltar, só que tinha uma grande dificuldade. Não sei se você já sofreu alguma coisa na BR, você não pode voltar nem dentro do carro, e no guincho só tinha lugar pra um. E a gente tava em 4. Eu falei, cara, a gente vai ter que dar um jeito. A gente baixou os bancos, viemos deitado ali, e tipo, falei pro meu primo, ó, se der alguma coisa na BR, você me socorre, cara, porque a gente não tem dinheiro. Não tem o que a gente fazer. E a gente conseguiu voltar. Eu cheguei em casa, era 6 horas da manhã, só coloquei o boné assim no portão, minha mãe tava lá no portão me esperando. Nossa. Ela falou, eu sabia que você não estava bem. Daí daquele dia ali, isso era um sábado, aí eu dormi o dia inteiro, né? Eu falei, a hora que eu acordar eu te conto. Aí eu descansei, no domingo tinha culto, meu primo me ligou de novo. E aí, vamos na igreja? Eu falei, cara, vamos na igreja. Agora vamos, né? Vamos na igreja. Vamos na igreja. Cheguei na igreja. O pastor, sem me conhecer, sem nunca ter me visto, ele falou assim, o diabo tentou ceifar a tua vida, mas eu, o Senhor, não deixei. Não sei te explicar como, nem porquê. Eu sei que no final do culto eu estava em prantos lá na frente, chorando, aceitando a Cristo. Qual igreja que era na época? Isso na época era Igreja Emanuel, acho que era o nome da igreja. Aqui em Foz. Missão Emanuel, acho que era o nome da igreja. Se eu não me falha a memória, acho que era isso. Isso, ali no Jardim São Paulo. Essa igreja Pastor Sandro. existe, né, até hoje, né? Existe. Ela era numa garagem. Acho Numa que garagem. acho Ele que foi um instrumento que Deus usou pra minha vida, cara. E muitas vezes, né, pastor, a gente acaba com uma situação dessa, a gente acaba ficando, né, triste porque é algo, Sim. né, é uma fatalidade, né, o veículo de vocês e tudo mais, né. Só que Na verdade, tem emprestado ela. então, mas Meu Deus. foi o caminho também que Deus fez, né, de trazê-lo mais próximo, né, pastor, ali, Foi. né, pro propósito dele pra sua vida, né. Foi uma das formas que Deus usou, né? Eu conversei com os meninos depois, eu falei, cara... E assim, foi muito, assim, como que eu vou te falar, impactante aquilo, porque aquilo era justamente pra mim. Porque Deus sabia o jeito que eu vinha levando a minha vida, o jeito que eu era revoltado com as coisas, era um cara totalmente intolerante. Eu era 8 ou 80, não tinha muito termo assim, né? E pra mim sair do sério, bastava você olhar torto, eu já, qual que é? Você tá olhando por quê? Tipo, eu não tinha muita paciência, sabe? E aquilo ali eu entendi que Deus falou pra mim, você acha que você pode o quê? Você acha que você consegue o quê? De certa forma, depois que eu comecei a entender as coisas, eu comecei a entender a forma que Deus usou pra me trazer mais perto, né? Uma das formas que Deus usou foi dessa forma brusca pra ele me mostrar que mesmo que eu não tenha um pai terreno, eu sempre tive um pai divino, né? Celestial. Pai celestial. E ele falando pra mim assim, quando ninguém te cuida na terra, eu continuo te cuidando pelo céu. E eu sou o que governa todas as coisas. Então a gente começa a entender e compreender que não tem, cara. Não tem como você correr das mãos de Deus. Você pode de todas as formas. Você tem sim o seu livre-arbítrio, isso é fato. A gente não é robô, a gente não é
pessoas assim que Deus vai falar bem assim, vai pra direita agora, vai pra esquerda agora, e você automaticamente vem, não, ele te dá o direito de escolha. Só que todos nós, como os filhos, sabemos o quanto nos custa quando nós não ouvimos a voz do Pai. Bem aquele ditado lá, verdadeiro pelo amor e pela dor. Na verdade, isso é um jargão, né? Ele, literalmente, ele não existe. De fato, ele não existe. Só que se você for ver pela contra-regra disso, você que gera uma dor. Pela falta do amor que você não reconhece. É fato. Entendeu? O amor de Deus é tão grande que quando você não reconhece esse amor por você, você acaba entrando numa dor que é desnecessária. Então sim, você pode se dizer que quando você não vai porque ele te ama, você vai porque você sente a falta. E a falta do amor gera dor. Gera dor, né? E é gostoso, né? Quando a gente vai reconhecendo, né? Eu digo assim, né? Por mim mesmo, eu venho passando por uns tempos assim, né? Na minha vida, que cada vez eu quero estar mais próximo de Deus, né? Porque eu tava assim, eu acho que a gente quer fazer tudo e acaba não fazendo nada. Entendeu? Eu tava, Igreja de Éfeso. entendeu? Pegando tudo quanto era compromisso. Quando eu vi, eu tava fazendo só. Eu não tava deixando de fazer só o mais importante, que era adorar de verdade. Isso. E ter um relacionamento de verdade com Deus. A igreja de Éfeso é assim, né? Se você ler Apocalipse capítulo 2, ele vai dizer bem assim, eu sei que vocês têm boas obras. Eu sei da perseverança que vocês têm. Só que eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. É. E mais importante pra mim não é o que você faz, mas é o amor que você dedica no que você faz. E assim, pastor, qual a tua experiência, né? Assim, que passo, ensinamento que você teria assim, para essas pessoas que querem voltar a ter esse primeiro amor? Porque eu acredito que muita gente acabou entrando nessa rotina. Mesmo, tipo assim, domingo eu tenho culto tal hora, eu tenho que estar tal hora lá no culto, entendeu? Não é porque tipo, tá querendo ter um relacionamento com Deus, né? Tá na casa do Pai, né? Qual que seria, tipo assim, um passo assim primordial, pastor, assim, para quem quer se aproximar mais, ter de novo esse amor, sabe? Eu acho que é assim, ó, eu vou te responder uma pergunta bem rápida. Por que você abre o Instagram todos os dias? Acho que, de certa forma, mata até mais curiosidade também. Isso, porque você quer ver o que as pessoas postaram. Curiosidade. Você quer ver os stories, entendeu? Então, a palavra essencial é tenha curiosidade sobre Deus, entendeu? Não fique se questionando sobre coisas que Deus fez, faz ou vai fazer, entendeu? Mas tenha curiosidade de o que Ele tem pra você naquele dia. Porque assim, ó, a gente se relaciona com tantas pessoas via WhatsApp, via direct, via Messenger, via, sei lá, o que você quiser usar como rede social, né? O Twitter. Mas, cara, a nossa única forma de se relacionar com Deus é através da oração. E parece que isso é o que mais dificulta a pessoa. Porque ela não consegue, por exemplo, olhar para aquela parede e começar a orar. Ela quer ter um contato, entendeu? Ela quer se espelhar. A gente tem um Instagram todos os dias na Bíblia. Tem novidade todos os dias que você abre. Tem história que você nunca leu ali. Todo dia você vai ler, vai ter algo novo, tem né? post ali que você nunca viu. Entende? Que tá ali. Só que as pessoas deixam de fazer isso por causa do tato. Né? A gente é muito visível. É por isso que Jesus vai dizer, se o teu olho te faz pecar, é melhor que você arranque ele. Porque a gente é muito visível, a gente quer ter a visibilidade das coisas. E quando você não consegue conjecturar na sua mente, fechando seus olhos e se transportando ao cenário bíblico, isso vai gerar uma certa dificuldade. Eu sempre brinco quando eu estou pregando que eu falo, você quer viajar comigo? Então feche seus olhos. Por exemplo, você consegue imaginar Daniel deitado, cara, em cima dos leões dormindo, que é o que a Bíblia diz. Entendeu? Você consegue imaginar essa cena? Porque eu consigo imaginar. Então, quando você começa a permitir que a sua mente viaje ao ponto de você configurar aquilo, porque a nossa mente ela é muito mais poderosa do que você pensa. Entende? E através da mente. O que a Bíblia vai dizer? Que tudo aquilo que você pensares, Deus já sabe. Então é como se ele estivesse falando bem assim, o seu maior contato comigo vai ser quando você me permitir me revelar mesmo diante das coisas que eu já sei que você quer. Esse vai ser o seu maior contato. Então, como você me pediu, qual que é o maior conselho? Cara, não existe outro. É a leitura da palavra. É você buscar ler a palavra de uma forma que talvez você nunca leu. Porque tem uma grande diferença
E a Bíblia, a gente está usando o termo ler, mas ela nunca disse que era para você ler. Ela disse para você meditar, o conselho que ele dá a Josué. Medita na minha palavra, de dia e de noite. Você sabe qual é a diferença de ler para meditar? Ler, a gente pode ler qualquer coisa aqui, ordem e progresso. A gente pode ler qualquer coisa. Agora, meditar é você ler ordem. O que é a ordem? Ordem. É o ponto de você gemer mediante. Meditar é você ficar, como diz os antigos, mastigando igual a vaca. Entendeu? Remoendo, 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 remoendo. E engraçado, citando, né? Por que ordem vem antes de progresso? Porque não existe progresso sem ordem. Entende? Então são coisas assim que as pessoas não param, não analisam. Por que a Bíblia começa o texto dizendo: e Deus fez o céu e a terra? Porque ele começa primeiro fazendo aquilo que é eterno, para depois fazer aquilo que é passageiro. Então são coisas que as pessoas lê e passam batida, cara. E são coisas que não despertam o interesse em saber. Essa deixa do ordem e progresso, né? Passou a questão da ordem, né? Eu realmente estava com a minha vida bagunçada. Na minha cabeça, eu não tinha tempo para parar, para me orar, para ler a Bíblia, nada. Não tinha tempo. Minha vida era corrida, não tinha tempo para nada. Eu peguei um caderno e comecei a listar. Listar tudo que eu fazia durante o meu dia e tudo mais. Aí eu coloquei a listinha ali das minhas prioridades. Eu comecei a riscar o que não era prioridade. Arrumei tempo. Agora eu tô vivendo os últimos, vamos assim, pontuar certinho, os últimos 15 dias eu tô vivendo assim uma relação maravilhosa com Deus, assim, sabe? Tipo, tudo às vezes assim tinha coisa que, vamos dizer assim, como pecado, que às vezes já era bobeira, porque tava normal. A partir do momento que eu peguei e falei, não, vou ter mais tempo com Deus, Deus é minha prioridade. O meu dia de trabalho, que antes demorava demais para acabar, ficava cansativo, tá passando assim, porque eu hoje, nesse novo, igual eu falei, eu até comentei lá com as vendedoras da loja, que eu sou uma pessoa antes de organizar minha vida e depois que eu organizei, com Deus, né? Que eu tô ali, às vezes eu tô aqui na loja, quando eu menos espero, eu tô orando. Já que eu entrei no meu automático de querer falar com Deus o tempo inteiro. Então, tipo assim, agora tudo que acontece, de qualquer detalhe, eu consigo ver Deus o tempo todo ali do meu lado. Tanto que eu até brinquei com a minha esposa, eu falei pra ela que a partir de hoje, pra arrumar a nossa mesa, agora tem que ter a cadeira a mais, que é Jesus sentar ali do meu lado, eu falei pra ela, sabe? E realmente é algo tão maravilhoso que tá acontecendo na minha vida, assim, tipo, não é questão financeira, é nada. É questão, assim, de eu estar me sentindo tão bem porque eu tô sentindo a presença, tô sentindo um abraço, entendeu? E aquilo que eu não sentia mais. O Christian acompanhou quando eu estava entrando em parafuso, que eu não queria mais tocar. Eu sou músico, né? E o fato de tocar, como era uma rotina para mim, aquilo estava me atropelando, tinha agenda, eu ficava, não quero tocar, entendeu? Por quê? Porque eu não estava tendo essa relação. Agora eu fico contando as horas de chegar o domingo, que eu tenho escala no domingo na igreja, né? Pra mim tá lá relacionando, estando com Deus lá, sabe? Mas teve a questão do ordem para ter o progresso, mas eu tive que parar para organizar a minha vida e ver. Eu passava ali, às vezes, assistindo série, 2, 3, 4 horas assistindo série. Nesses últimos dias aí, quando eu parei para ver isso, nem a TV não tô ligando lá em casa, entendeu? Por quê? Porque não tá tendo necessidade, não tô tendo que encher de coisas fúteis no meu coração, entendeu? Porque a gente faz isso para quê? Para tampar buraco. Exatamente. Entendeu? Na verdade, você percebe que essa geração, cara, tá numa dificuldade gigante de se relacionar com Deus, porque ela aprendeu a se relacionar com tudo aquilo que é fútil. Entende? Tudo aquilo que é passageiro, eles gastam 2, 3, 4 horas, às vezes maratonando, que é o termo usado, né? Passa a madrugada, cara. Eu te falo, e quando que você passou uma madrugada falando com Deus? A madrugada toda. Entende? Não sou contra você curtir um bom filme, sair, a gente que é casado com a esposa, tirar aquele Vale Night, né? Aproveitar, né? Não sei vocês, eu tenho um filho de 7 anos, tá falando agora até, cara, se ele me chamar 50 vezes por hora é pouco, mano. Eu, pai. Eu tava lá conversando com a minha esposa, ele, pai, ajuda eu a fazer o negócio, pai, até a tarefa. Então, assim, é automático. E eu entendo, cara, e pelo eu não ter tido pai, hoje eu tento suprir o máximo que eu posso. Ser o melhor pai do mundo. Do máximo do que eu puder ser para ele. Por quê, né? Eu aprendi em toda a minha vida, cara, com muito sofrimento e dificuldade, que o mais importante não é o que você ganha, mas sim o que você recebe. Porque ganhar, você ganha um presente. Receber
É você receber o tempo de quem está te dando aquilo que você quer. Entendeu? Esse que é o problema da nossa geração. Ela quer ganhar muita coisa, porque ela não está recebendo nada. Tudo que às vezes ela quer é isso aqui, ó. Alguém que pare para ouvir ela. Alguém que pare para escutar ela. Eu já fiz gabinete, cara, de pessoas falar 2, 3 horas. E eu falei bem assim, então, dela, nossa, como eu tô bem. Só precisava desabafar. Beleza, você tá bem, então tá tudo certo pra mim, cara. Entendeu? Eu não preciso nem falar. É igual eu trabalho, minha mãe ela é dona de uma loja, uma das nossas patrocinadoras, né? Não sei porquê, né? Mas Coincidência. Cara, ali Incentivadora. eu aprendi a amar os idosos, sabe? Porque eu comecei a ver eles com aquele olhar que em casa eles não estavam tendo atenção. Aí tenho lá, tem umas 4 ou 5 idosinhas lá, né? Que elas só vão lá na loja pra conversar comigo. Aí acaba comprando, né? Por causa da conversa. Mas, tipo assim, é só pelo fato de ter alguém que escuta elas. Aí elas chegam, às vezes, estressadas e vai tranquilo pra casa, entendeu? Cara, você já ouviu a história do cara que saiu pra comprar um anzol e voltou com uma lancha? Você já ouviu essa história, não? É do... Por si eu escutei. O cara saiu, chegou lá, o vendedor falou, mas assim, como tá a sua vida? Você quer um anzol por quê? Não, porque tá muito difícil, tô estressado. Não, mas então pega um anzol, pega uma linha. Foi o cara saiu com anzol, com linha, com lancha, com tudo que era pra pesca, cara. E por quê? Porque o vendedor é bom? Não, porque o bom do vendedor é que ele para pra te ouvir, cara. Para pra te ouvir. Entendeu? Muitas das vezes ele te empurra umas coisas que se você não soubesse, ela é, mas o lado bom é que ele para pra te ouvir. E muitas pessoas não têm isso. E acaba vindo também esse ponto, né? As pessoas querem tampar os buracos ali, né? E tem gente assim, né? Tem gente que às vezes está todo dia na loja e eu não reclamo, meu salário vem de lá, né? Sim. Mas você vê que tem pessoas que às vezes está todo dia lá comprando, por quê? Porque acha que aquilo ali realmente é para ela se sentir feliz, porque o consumismo faz isso com a gente, né? A gente fica feliz quando vai lá e tira um carro 0 km, né? Quando você compra um celular novo, o teu celular nem tá estragado, você é de última geração, entendeu? Aí você compra um e fica olhando o outro, é como se aquilo fosse te fazer feliz. Não é? Você percebe que a juventude está muito atrelada a isso, porque a gente cai no ponto que eu acabei de falar. Ela não recebe a atenção do pai, o carinho do pai. Ela recebe muitas das vezes o dinheiro do pai. O dinheiro. O pai trabalha o dia inteiro. Mesada, né? O pai trabalha o dia inteiro, não tem tempo para conversar com ela. Então ela fala o quê? Pai, eu quero um iPhone 13. Ele não importa que é 7 mil reais, que é 6 mil reais. Pra ele dá o dinheiro, tá tudo certo, ele tá sendo um bom pai. Só que você ser um bom pai não é você dar tudo que o seu filho quer, mas é você ser o que talvez nunca ninguém foi pra você. Entendeu? Essa que é a grande sacada da parada, porque assim, você dá é muito fácil, cara. Só que existem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, você pode ter uma bela de uma casa, mas ele não vai comprar o teu sono. Ele não vai comprar a tua paz. Você pode andar num belo de um carro. Ele não vai comprar a tua segurança. Pode ser blindado. Existem coisas que o dinheiro não compra. Você pode ter o melhor plano de saúde. Se você tiver determinada enfermidade, você está na mão de Deus. Tem coisas que o dinheiro não compra. Você pode ser muito bem de vida, mas tem coisas que o dinheiro não compra. E essa que é a parada que Deus nos oferece. A gente volta no ponto que você falou, do primeiro amor. Quando você entende, cara, quem é Deus, do que Deus fez e faz ainda por nós. Porque a Bíblia diz que ele continua trabalhando, cara que nem precisava trabalhar. Você fala, cara, é impossível não dedicar tempo da minha vida para esse camarada. Como que esse cara pega e coloca o único filho dele numa cruz, cara? Como que esse cara pega um parceiro dele de eternidade e coloca aqui para ficar tentando convencer a gente do pecado? Qual é o propósito de um cara desse, cara? Pra que tudo isso numa humanidade pecaminosa, totalmente perversa? Entregue ao pecado, entregue à falta do amor, porque hoje você vai numa fila de mercado, cara, você vê o quanto... Nossa, a gente viu na pandemia, as pessoas pareciam que ia ficar doida, cara. Então assim, qual é o propósito? É Deus simplesmente falando bem assim, eu continuo amando vocês, eu vejo em vocês o que mesmo vocês não estão vendo. O que vocês mesmo não conseguem ver, eu tô vendo. Você consegue ver um cara, vamos citar a sua mãe, por exemplo. Pode ser que talvez isso aqui não esteja dando dinheiro nenhum de retorno. Mas ela fala, eu continuo acreditando, eu continuo investindo. Mas mãe, tá saindo dinheiro. Não importa, não é pelo dinheiro, é pelo incentivo que eu tô te dando. Incentivo. É por ver você querer realizar e realizando aquilo que tá no seu coração. Entendeu? Por que você acha que o pai do filho pródigo estava na porta esperando ele, cara?
lá no portão esperando ele braço aberto, porque ele sabia que ele ia voltar. Porque o dinheiro acaba, mas as lembranças ficam. Entendeu? Uma mensagem para os nossos patrocinadores aí, ó. Entendeu? Justamente, né? Quem patrocina aqui faz parte dessa história, desse início, desse sonho, desse projeto. Vai andar com a gente. É igual a gente tem. Todos os nossos patrocinadores são bênçãos na nossa vida, né? Que assim, sozinho a gente já está tendo muito mais dificuldade do que a gente já está tendo, né? Mas assim, Deus, ele colocou no nosso caminho assim pessoas que acreditam, né? Tem pessoas que nem praticam da mesma religião que a nossa, mas vê o nosso coração, vê qual que é a nossa intenção. A nossa intenção nunca foi, quando a gente começou isso aqui, se aparecer, agradecer o nome do Cristo, o meu, do Picolé, nada. Simplesmente, tipo assim, as pessoas por aqui têm interesse de conhecer o nosso culto na rua, ver, né, as dificuldades que tem na rua, as pessoas que precisam de ajuda na rua, entendeu? Uhum. Porque às vezes a gente trabalha na rua ali, muitas vezes ele e o Picolé fazendo lá porque a gente vê a necessidade daquilo, entendeu? E outra, né, tipo assim, o mais impactante disso tudo também é o retorno que a gente tem recebido, sabe? Semana passada, né, eu até falei no outro episódio que foi lançado semana passada agora, semana retrasada a gente estava na correria e tal, não deu pra gravar. Uhum. Teve pessoas que procurou a gente pra cobrar, falar, cara, e aí, por que não foi? Não lançou por quê? Entendeu? Tipo, já tem pessoas esperando uma palavra, algo que vai gerar, né, impacto na vida delas. E através do podcast também a gente já tá ganhando pessoas já. Que entendeu? massa, cara. Algo assim, a gente não fica aqui. Não é em todos os podcasts que vai ter um aprendizado que nem a gente está tendo aqui hoje, entendeu? Tem podcast que é só pra gente rir, jogar conversa fora. Mas assim, cada um que passou por aqui veio para acrescentar, entendeu? Cada um veio com algo novo. Com uma ideia, né? O que é mais legal assim, porque é uma rodinha de conversa. Se a gente estiver sem esses microfones aqui, sem as câmeras gravando, a gente ia estar conversando da mesma forma. A mesma coisa. Então, além de mudar a nossa vida, está mudando a vida de outras pessoas, né? E a gente crê que... Eu creio, na verdade, eu sempre falo para os meninos, falo para minha esposa que eu tenho no meu coração que muita gente, às vezes, está ali se preparando talvez para um suicídio, vai assistir e vai ver que tem jeito, entendeu? Vai ver a questão do primeiro amor, entendeu? Porque só depende de nós. Sim. Só depende de nós. Na verdade, tudo... O evangelho, ele já começa por você querer, né? Não tem outra forma, você tem que querer. Jesus vai dizer, negue-se a si mesmo, quem quiser. Tem que querer, né? Antes de negar a si mesmo, tem que querer. Quem quiser, negue-se a si mesmo. Então, assim, é o que eu sempre falo, né? Na questão empresarial. As pessoas falam assim, mas qualquer um consegue? Cara, para qualquer um não. Você tem que deixar de ser qualquer um para você conseguir. Enquanto você se colocar na condição de qualquer um, não serve, cara. Entendeu? Então, assim, quando a pessoa entender o propósito dela, entender que ela nasceu para conquistar, desfrutar de muita coisa, ela vai passar a ter uma percepção de Deus diferente. Você percebe que, infelizmente, a geração coach que usa evangelho cresceu absurdamente porque ela usa de uma manipulação da fé em prol da prosperidade somente, em prol do dinheiro somente. Só que a gente sabe que não é assim, cara. Não é só conquistar, conquistar, conquistar. Só existe conquista diante de guerra. Só existe ganhar força diante de você levantar peso. Não tem outro meio. Entende? E muita gente acha que evangelho é isso. Simplesmente conquistar. E quando começa a vir as provas, dificuldades, eles abrem mão das coisas. Muita gente deixou o primeiro amor porque não aprendeu a se relacionar com Deus. Achava que o relacionamento era simplesmente no culto. Achava que simplesmente o relacionamento era quando ele desejava ou queria. Não, cara. Você consegue ficar sem falar com a sua mãe por quanto tempo? Se eu não vou trabalhar lá, eu tô mandando mensagem. Quanto tempo? Isso que a gente tá falando de uma mãe. Você já é casado, eu já sou casado, você já é casado. A gente deixou, literalmente. A gente deve ter cortado, deveria, né? Total, assim vamos dizer, essa paternidade, esse amor do cordão umbilical. E deveria ter voltado todo esse carinho, esse amor pela esposa. Quanto tempo você consegue ficar sem sua esposa? Minha esposa ficou um pouquinho mais lá, eu já tô ligando, incomodando. Entendeu? Então, aí pensa assim. Tem marido em casa. Entendeu? Aí pensa assim. Pensa como que ele fica
Você se colocou na posição agora de marido, né? Pela esposa. Como que o noivo fica em comparação à noiva? Você tá entendendo? O desejo do noivo, cadê ela? Ela não vai... Que hora que ela vai vir? Perceba que é algo muito interessante, né? As pessoas costumam dizer bem assim, ó, você não pode pecar, que você pecando você se afasta de Deus. Ok, você se afasta. Só que entenda que não é Deus quem se afasta de você, e sim você que se afasta de Deus. Porque Adão pecou, não pecou? E ele deixou de descer? Ele desceu. No mesmo lugar. Só que aonde Adão estava? Adão não estava no mesmo lugar. As pessoas, mano, elas começam a falhar, a errar, e elas acham que Deus não vai mais estar esperando. E começa a esconder. E o amor vai esfriando. Ela acha que Deus deixou de amar ela. Ela acha que Deus não vai mais estar esperando ela. Ela acha que Deus está longe dela. Não é ela que está indo para longe de Deus. Vamos colocar literalmente como se Deus fosse um poste. Ele está sempre no mesmo lugar, cara. Aonde que você definiu o lugar de encontro? É ali? Então é ali que a luz vai acender. Ele está sempre no mesmo lugar. Só que a gente não vai muitas das vezes no mesmo lugar. Não sei os lugares que você costuma orar, mas eu tenho um lugarzinho lá em casa que meu encontro com ele é lá. Às vezes eu brinco, passo, meu filho tá pegando esse costume, agora ele passa e fala, ô Jesus, beleza? Deu tipo, esse dia minha esposa, você vai fazer as crianças na escola já que espiar, não é certo a cabeça. Não tem problema não. Entendeu? Ele entende, ele sabe disso e é tão gostoso você ver que eu consigo hoje, como pai, colocar um ensino nele que eu queria ter tido lá atrás. Entendeu? Porque eu te falo assim, cara, eu morei com os padres. Eu frequentava a igreja católica, mas eu nunca tive o prazer de estar na igreja. Entende? Pra mim, aquela parada, não tem nada contra. E se algum católico estiver ouvindo isso aqui, que ele entenda muito bem isso aqui, eu nunca concordei em eles ficar simplesmente usando uma folhinha para um Deus que é muito maior do que uma folhinha. Entendeu? É como se você pegar e reduzir algo que é tão grande a algo pequeno. Entendeu? Essas coisas nunca entraram na minha cabeça. Você ter uma liturgia, uma monotonia, né? Começar isso, aquilo. Até em culto, cara. Percebe que, infelizmente, tem muito culto que tá pegando essas regras de agora é a hora da palavra, agora é a hora da oferta, agora é isso. Cara, esses dias eu falei lá na igreja bem assim, vocês vão estranhar, mas qualquer dia desses vocês vão chegar achando que vocês vão chegar no meio do louvor, vocês vão pegar o meio da palavra. O que dificulta, o que impede da gente começar um culto com a palavra? Por que tem que começar com o louvor? Tá entendendo? É uma coisa que a gente sempre conversa, a gente sempre muda o nosso estilo de culto, a sequência, já justamente por isso. Até mesmo para não entrar na rotina também. Isso. Entendeu? E essa questão da palavra primeiro, a gente vem conversando sobre isso, colocar a palavra primeiro. Em breve vai acontecer aqui. Sabe porque também eu vejo a questão da palavra primeiro, eu acho legal também, porque as pessoas já vêm meio que elétricas, né? Daí, se ela for primeiro, pula, canta, tudo, chega na hora da palavra, todo mundo já se corando, meio cansado, né? E eu cansado meio que não absorve 100%, Sim. né? Então é legal sempre mudar mesmo, porque daí a pessoa vai vir com uma expectativa e vai ser pega de surpresa. E assim, pastor, pela Bíblia, existe algo assim que é comprovado que tem que ter um padrão de culto, assim? Palavra, oferta, louvor? Não. Isso foram formas adotadas para você ter uma organização durante o culto, né? Para você ter uma organização. Algumas vezes na Bíblia você vai ver, óbvio, né? Tipo na guerra, os levitas iam na frente, né? Tocando, cantando, né? Mas assim, não tem... Por exemplo, se você pegar os cultos, literalmente, que aconteciam no Templo de Salomão, não tem, assim, início, não tem um cronograma litúrgico. Não tem isso, não. Isso fica aberto para você fazer ao comando do Espírito Santo. É literalmente isso. Quem comanda todo o culto é ele. Uma vez, num culto, teve o louvor, eu ia ministrar, quando eu peguei o microfone, eu falei bem assim, quem é que quer aceitar Jesus? Todo mundo ficou tipo, mas como? Você nem pregou? Eu falei, não, porque você primeiro precisa entender que para você receber o que o pai tem, você tem que ser filho, antes de você querer receber e ver se você concorda com o que o pai tem para você se tornar filho. Então, qual é a lógica? Tipo, se eu chegar na sua casa, eu não vou falar bem assim, cara, o que você vai fazer pra janta? Eu nem sei se eu vou jantar. Qual é o intuito de eu pegar e ficar esperando a janta? Entendeu? Então, assim, ou perguntar, você me chama pra jantar? Não, qual é o cardápio? Senão não vou. Não existe, cara. O pessoal tá achando que você me convidou? Então eu vou lá. Eu vou lá pra independente, se colocar, vamos supor, um jiló que eu não como. Não tem problema, eu vou olhar pro jiló, Deus abençoe.
tá tudo certo. E tem gente que tá achando que Deus vive de rolo, né? Também, né? Ficar fazendo rolo. Se eu fizer isso, fica nessa Uns coisa. caras que ficam barganhando. É. Né? Pois é. Cara. Mas não rola, né? É assim, a gente tem que entender. É o que eu sempre falo, cara. Quando você entende quem é Deus, você se torna tolerante a muitas coisas e intolerante a muitas outras coisas. Por exemplo, assim, nós vamos entrar numa parada que vai dar o que falar. Ministério de Louvor, cara. Entendeu? A gente vê uma dificuldade, cara, em pessoas que entendem o papel dele de adorador. Não, ele não é músico, cara. Deus está pouco ligando pro talento dele, pro dom dele. Deus está pouco ligando, até porque o dom que Deus deu vai cobrar. Entendeu? É um talento. Não sei se você já leu a parábola do talento. Tem o que enterra, tem o que multiplica, entendeu? Então, assim, e você vê que, infelizmente, a classe musical, ela não se dá com ela mesma, cara. Parece demônio, né? Perde pra demônio, literalmente falando, porque demônio se junta pra destruir alguém. E tem músico que, não conversa com aquele cara porque a bateria dele é melhor. Não conversa, nossa, ele toca com uma Gibson, ele toca com uma Yamaha, ele toca com uma Fender, ele toca... Uma cara, rivalidade, entendeu? né? Assim, você percebe que se você fizer um louvorzão que chamar 5 bandas, você vai ver que tem toda aquela dificuldade de troca de equipamento. Qual o problema da galera tocar com os mesmos? Eu não consigo entender isso, cara. Você tá entendendo, cara? É igual os meninos sabem, eu sou assim, eu chego na igreja lá, né? Pergunto, posso colocar minhas coisas? Mas se eu colocar, vai usar o culto inteiro. Todo mundo vai usar todas as minhas coisas. Por quê? Porque é chato isso mesmo, né? Deus me deu meu equipamento, cara. Se ele deu uma vez, estragou, ele vai dar outro de novo e vai dar quantas vezes precisar. Entendeu? E eu coloco ali, aí e vem essa coisa. Cara, você não tem ciúmes dos outros usando o instrumento? E se estragar? Eu falo, cara, não é meu. Entendeu? Aí, se eu coloco lá, é pra todo mundo usar. Tanto que os pés até brincam, né? Teve um culto aí que eu cheguei até um pouco atrasado, né? Que eles ficam me zoando por conta disso. E eu fui montar aquela bateria gigante. Aí eu já montei a bateria gigante pensando, se um gosta disso, ele vai tocar com aquilo ali. Se ele gosta daquilo, pronto, não vai precisar mudar nada na hora do culto, vai usar minhas coisas ali, acabou. E sem contar também que o que acontece? Por conta disso, acaba atrasando uma passagem de uma banda para outra, automaticamente atrasando a palavra. O cronograma inteiro. E a palavra vocês ficam com carrapinha. 15 minutos de palavra, sendo que devia ser mais importante, né? Então é algo assim. Tanto que essa questão da palavra ainda a gente vai fazer uns cultos aí. Vamos testar isso aí de colocar no começo ali. Justamente por isso, que se for para ser só a rapinha, vai ser a rapinha só pro louvor, só mesmo, entendeu? O alimento vai vir 100% ali absorvido. E daí, continuando, né, sobre a questão, aí você encontra várias dificuldades. Por exemplo, assim, eu nunca fiz parte, assim, eu gosto de tocar meu violão, mas não sou músico. Literalmente eu não sou músico, eu não estudo música, não tiro tempo de ensaio, nada pra mim mesmo. Eu me foco no que Deus me chamou pra ser, né? A galera ainda gosta de falar assim, mas você é pregador? Não sou pregador, eu sou pastor, cara. Deus me chamou pra ser pastor. Muita gente gosta da forma que eu uso de didática, de aplicação das mensagens, da forma que eu trago as mensagens, das mensagens que eu trago, tudo bem, tá tudo certo. Só que Deus me chamou pra ser pregador. Deus me chamou pra ser pastor. Pastor é aquele cara que cuida, que quer saber como você tá, se tá tudo certo, não tá. Isso que Deus me chamou. Só que é aí que você encontra as dificuldades, cara. Porque daí você acompanha o Ministério do Louvor e você vê que muitas das vezes, dentro da própria equipe, um não concorda com o louvor e já não quer tirar, cara. Entendeu? Porque eu não gosto desse louvor. Cara, não é pra você gostar do louvor. Se o líder colocou, você tem que tocar. Entende? Romanos 13 vai dizer que você precisa se sujeitar a toda autoridade. O cara tem uma autoridade sobre você, ele é teu líder. Então você vê que coisas que não deveriam de acontecer dentro da igreja acontecem, sabe? Porque o cara acha que ele é uma estrela, ele acha que ele tá ali e se ele não tiver, o culto não acontece. Esses dias eu conversava com o líder de louvor lá, acho que você até conhece, que é o Nicolas. Falava, cara, se for preciso, se for necessário, que fique você e o violão. Mas que as coisas aconteçam do seu jeito. Porque, infelizmente, muitas das vezes o líder acaba se submetendo a coisa para ser meio flexível, agradar, dar aquele jeito. Nem tanto para agradar, sabe? Mas para não ser confrontador e meio que fazer o cara sair fora. Só que tem horas que Deus tá mandando você confrontar e você tá confortando. E muitas vezes também com medo, né? De perder. Tipo, será que eu vou conseguir outro? Né?
Aí entra dois X da questão, né? Tem aquela parada, tipo, se eu perder, será que eu consigo outro? E tipo, se eu perder, esse cara for pro mundo. Entendeu? Tem, tipo, sempre essas paradas, assim, tipo, que fica pesando. Só que, se o cara entendeu que igreja não é lugar de música, é lugar de adorador, ele nunca vai ser da igreja. E quando a igreja ela é muito grande e tem, vamos supor, 2, 3 grupos de louvores na igreja, e começa aquela rivalidade. Eu vivenciei isso, cara. Eu vivenciei isso. Então, é uma coisa bem difícil, né? Porque o correto a ser feito, né? Meu ponto de vista, é você colocar todo mundo e colocar cada um no seu devido lugar, de forma, cara, vocês precisam entender. Eu sou um pastor que, se você falar qual a sua paciência com músico, 0. Minha paciência para música é 0. Porque é uma classe bem difícil de você lidar. Porque eles colocam sempre o talento acima do caráter. Entendeu? É difícil você encontrar pessoas que têm talento e têm humildade junto. Do cara reconhecer e falar, não, cara, tudo bem. Entendeu? A maioria da galera que sabe tocar muito não quer tocar worship porque é 3, 4, 5 notas. Né? E fica repetindo. Ele quer tocar tudo aquelas músicas que são 300 notas lá indo e voltando. Né? Aí o cara tenta ficar encaixando. Nisso você vai encontrando dificuldade, cara. Porque qual é o meu pensamento? Eu não faço um culto pra mim. Eu faço um culto pra Deus. A partir do momento que eu não tô concordando, porque teoricamente o meu líder, pra colocar um repertório, orou, buscou em Deus, sentiu da parte de Deus cada louvor, cada ministração, porque possivelmente ele quer encaixar junto com o tema da campanha, da mensagem, do congresso, do retiro. Cara, eu tô falando assim, esse culto não é pra Deus, é pra mim. Se não tiver a música que eu quero, não sai. Entendeu? Eu demorei pra entender isso aí, pastor. Sabia? De fato, eu não gosto de worship. Eu sou uma pessoa sumida. Não é que eu não gosto, eu enjoei do worship. É um fato mesmo. Eu enjoei porque se pro instrumento de corda não muda, imagina pra bateria, que é só tambor e sobe, tá? Entendeu? Fica, né? Só que assim, não gosto, sempre falo, não gosto. Mas eu não paro pra brigar por isso, pra apontar. Não. Se fosse pra mim ser o líder, eu tinha me colocado como líder do louvor. Mas me colocou só como baterista, vai ficar ali dentro da gaiolinha ainda, pra não falar muito. Dentro da gaiola. Por isso que tem sempre um aquário, né? Pra segurar preso. Pra segurar. O baterista é meio brabo, tem que prender os caras. Então, mas eu, a partir do momento que eu entendi, né, que isso facilitou demais a minha vida. Agora eu chego lá, com música que for, né, vai e acabou, né? Mas se fosse pra eu escolher, eu não ia escolher o chip mesmo não, né? Mas, né, faz parte, né, de quem tá tocando na igreja. Se eu fosse tocar no mundo, coisa assim, ia ser do mesmo jeito. Entendeu? Chegar no mundo aí vai ser só sertanejo, vai ser só... E assim, ó, vamos supor que você vá pro mundo. Vamos supor que você defina uma questão musical. Rock, MPB, sertanejo. Cara, você vai tocar, vamos supor, você pega um Gustavo Lima. Você vai tocar as mesmas músicas quantas vezes no mês? Entende? Então a mentalidade do cara, ele fica reclamando de tocar uma vez a música, em um culto às vezes. Cara, é isso que não me entra na cabeça, sabe? Ele quer se comparar a música secular. Cara, não existe comparação. No reino de Deus, você vai ver que tem uma grande diferença quando você entende o que é reino e quando você entende o que não cabe no reino. Porque quando a gente não entende que é reino, a gente acha que tudo é pra nós, tudo por nós e tudo é só nosso. Só que quando você entende de reino, você entende que nada é seu, tudo é pros outros e tudo Deus usa você para abençoar os outros. Por exemplo, na multiplicação dos pães e peixes, o menino levou comida para ele, cara. Não era para uma multidão. Só que ele ouviu Jesus falar sobre o quê? É chegado o reino. Ele falou, não, eu vim achando que era para mim. Só que não é pra mim, é pro reino. Então tá aqui meus pães e meus peixes. Quando você entrega pro reino, você vê aquilo que era só pra você multiplicar, abençoar os outros e ainda sobrar pra você. É essa a mentalidade da galera. Perceba uma coisa. Quando a galera concorda num repertório musical, se entrega naquele repertório, o culto é outro, cara. Quando começa a discussão nos bastidores, já pode ser em grupo de WhatsApp, pode ser no que for, em ensaio. Porque eu... Não, sobe o tom, abaixa o tom. Não, tira isso aqui, coloca aquela ali. Cara, você já começou a interferir em algo que não é seu. Eu já presenciei quase que sair no soco, pessoal, no púlpito ali, na hora do ensaio. De um empurrar o outro, com o outro sentado na cadeia.
Bicho. Aí eu pergunto pra você, como que vai ser o dia que essa galera tocar o culto? Entendeu? Não rola. E Não tem, rola. e tem gente que usa muito aquele argumento, assim, né, desse atrito que existe, né, entre os músicos, que ocorre devido à excelência, né? Você querer fazer algo pra Deus com excelência. Mas eu acho que quando tem esse choque, você já ultrapassou o nível da excelência. É porque a galera, eu acho que elas nunca entenderam qual que é literalmente o sentido dessa expressão. E tudo que você fizer, faça com excelência. Sabe o que ele estava dizendo ali? Não é que você vai fazer para humilhar alguém. Mas é você fazer o melhor que você pode, na condição que você tem no momento. Isso é excelência. Isso aqui é excelência. É a condição que vocês têm no momento. Vocês estão fazendo com excelência. Até que vocês tenham condição de fazer melhor ainda. Aí a excelência vai continuar existindo. Porque a excelência não está a ver com o desempenho, com a performance. Excelência tem a ver com o coração. Entendeu? Alguém que pega e faz um artesanato na madeira, ele fez com excelência. Por mais que ele usou uma faca de serra, ele fez com excelência, cara. Ele fez o melhor que ele podia na condição que ele tinha. Então não tem como você fazer... A excelência não está em... Ah, não, essa caixa aqui, se eu colocar o nível, ela está fora do nível. Está torta para a esquerda. Você não fez com excelência. Cara, isso é... Desculpa a palavra, mas é burrice. É uma pessoa ignorante. Entendeu? É uma pessoa soberba. A psicologia vai dizer que você só vê o defeito no outro que você consiste, que você tem. É. Não sou eu falando, não é a Bíblia falando. Se você vê, a psicologia fala que a gente identifica um erro no outro porque nós comportamos esse erro. Nós temos esse erro. Entende? Então, assim, quando a pessoa entende o que é excelência, ela para de usar esses pretextos, né? Porque pega texto fora de contexto para virar pretexto. E dela fala, não, porque eu estou fazendo o meu melhor. Mas qual é o seu melhor? O seu melhor tem que estar atrelado à humildade. O seu melhor tem que estar atrelado a você ter a sinceridade no coração naquilo que você faz. Tá tudo certo eu não concordar. Só que eu não concordar não significa que eu vou discordar e gerar intriga. Eu criei um hábito assim que me fez conseguir cultuar muito melhor e mais leve, sabe? Toda vez que eu vou tocar, ou qualquer instrumento, independente do instrumento que eu toco, qualquer um que eu vou tocar, eu chego ali, eu fecho meu olho aqui com um pensamento, né? Falo assim, Deus, a partir daqui não sou eu. É só isso. A partir daqui, eu quero ser usado, entendeu? Que a sua presença esteja comigo aqui e que venha mudar vidas, mas aqui acabou, aqui não sou mais eu. Entendeu? Eu tenho esse hábito, assim, independente de onde eu vou tocar, porque eu tinha perdido, não sei se é o temor, o que seria, mas hoje eu tô voltando a ter isso, né? Quando eu tô chegando na igreja, começa a dar aquele frio na barriga, aquele mal-estar, assim mesmo, né? O nervosismo de estar, eu tinha perdido isso. Eu, tipo assim, tô indo lá tocar, cheguei e tal, uma estrela mesmo, entendeu? Hoje, assim, por exemplo, nós tivemos o culto aqui, né? Eu cheguei, quando eu tava, acho que ali na Avenida República Argentina, eu comecei a falar pra esposa, acho que eu tô passando mal, quando eu sabe, voltando aquilo, mas aí eu cheguei aqui, troquei essas palavras assim com Deus, né? Toquei o culto, foi amarillo, eu acho que foi pouquinhas pessoas, mas foi um dos melhores cultos que aconteceu, cara, na história do móvel. Deus, assim, trabalhou de uma forma aqui dentro, que foi, a gente, no final a gente tava assim, sabe? Inspirando, assim. Mas acontece, cara, sabe por quê? Porque é o que eu tô te falando, você fez com excelência. Antigamente, se você pegar na história da igreja, né, começado pela Assembleia de Deus, né, não tinha a bateria que nós temos hoje, não tinha medusa, não tinha fone de ouvido, não tinha. Tinha uma irmã que não sabia nem falar direito, coitadinha, cantava lá em fervente oração, e tinha cura, tinha batismo com o Espírito Santo. É verdade. Você percebe que algo que não deveria, né, tá acontecendo. A excelência entrou na igreja e tirou a unção. Que excelência é essa? Que tira a unção. Se fosse com tanta excelência, tinha dobrado a unção. Ia ser uma unção dobrada. Esse que é o problema. Quando você tira o seu coração, que é onde está a excelência, você tira a unção. E isso que a gente tem que fazer voltar para a igreja.
das pessoas entender que aqui dentro não tem maior nem menor. Não tem melhor nem pior. Se você sabe mais do que eu e eu estou aprendendo, o que custa você me ajudar a me ensinar? Compartilhar do seu conhecimento comigo? Jesus fez isso desde o começo. Atos capítulo 1 vai dizer, e Jesus fazia e ensinava. Só que na nossa classe musical a gente vê pessoas que fazem, não, eu não ensino não, que se vire, aprenda aí. Gastei horas estudando, fui ler partitura, gasto horas treinando, ensaiando. Não. Você percebe que automaticamente a pessoa se torna soberba. E eu, isso não é particularmente, excelência. eu gosto muito quando vem assim no final do culto alguém assim, sabe? Porque quando a gente tá ali tocando, eu acredito que assim, né? Eu e o pessoal da minha volta, assim, a gente tem aquele prazer de quando dá tudo certo, tudo como planejado, quando, né? Porque tudo como planejado, como eu falo, Deus agir, né? Quando a gente só toca e não acontece nada, a gente sai assim, o que eu fiz de errado, Deus? Fica aquele sentimento assim, né? Mas eu gosto muito quando termino de tocar ali, vem alguém mais novo, uma criança que está iniciando na música. Como que você fez aquilo lá? Eu tenho aquele prazer de sentar e ensinar. Por quê? Lá atrás, quando eu estava começando a desenvolver na bateria ali, teve um amigo meu, até o Jones, o nome dele. Eu vi ele fazendo uma virada na bateria, daí eu cheguei nele. Cara, me ensinei. Ele foi um dos poucos bateristas assim que parou tudo que estava fazendo para ir lá e me ensinar. Mas o cara toca... Parece que o fogo cai, ele pode tocar sozinho no culto. Sim. É assim, sabe? Mas por quê? Porque ele, no coração dele, né, tá virado realmente para aquilo que importa, né? Exatamente, cara. E eu acho que nós músicos também tem que entender que a nossa geração, né, uma hora a gente para. Quem que é os próximos? A gente não para para ensinar, para ajudar. Entendeu? É igual ali, e teve ali na igreja que eu congregava há pouco, eu acabei iniciando uma nova geração, porque eu fui iniciado lá atrás, né, tipo assim, eu senti aquele peso de iniciar. Não foi todos que continuaram, assim como na minha geração, não. Mas 3 ali que eu vejo que foi daquela geração que eu iniciei ali, tá tocando na igreja, tá ficando bons músicos, e eu acredito que vão tocar muito mais do que nós e o passado que me ensinou, entendeu? Eu tenho isso assim no meu coração, assim, porque a questão da excelência, né? A gente tem que se esforçar assim para fazer tudo bem feito, né? Mas vem aquela história do barquinho, né? Oração e palavra, né? Eu acho que se não tiver isso, também no louvor, que é o mais importante. Exatamente. Né? Na questão de prioridades ali, né? Daí a excelência vem só no tirar a música certinho, tudo isso, mas não em pegar um devocional, pegar um tempinho com Deus. Esse que é o grande X da questão, né? O músico, ele acha que ele não precisa orar. E eu achava isso. O músico, ele acha que ele não precisa consagrar. Entendeu? Só que ele esquece que ele apresentando sem oração, sem consagração, sem intimidade com Deus, é uma apresentação, cara. Não é culto. E culto, independente de você estar reunido, culto é individual. Culto é individual. O tecladista vai ter o culto dele, no meio do culto. O baterista, o culto dele. Deus pode pegar lá dentro e você ter que parar de tocar no meio da música porque Deus resolveu falar com você. Deus resolveu ter uma intimidade particular com você. Você percebe? E a gente fica limitando, cara, isso em Deus. Músico, infelizmente, ele limita isso em Deus. É o que eu falo sempre para os meninos. E eu sou líder de jovens agora, né? E eu, assim, permiti que eles montassem um louvor dos jovens. Cara, e é impressionante que você pega que os meninos estão começando e você vê uma diferença na graça de Deus, na unção de Deus quando os meninos começam. Por quê? Porque eles estão ali, cara, não é para se apresentar, eles estão ali porque eles querem fazer aquilo ali com o coração. Às vezes erra a nota, de um olho pro outro assim, já corrige na hora. Aquele que tá ligado percebe, entendeu? Porque dá aquela contraponto, tudo. Mas você vê que a graça de Deus pega, dá quebrantamento na igreja. Por quê? Porque o cara tá fazendo com o coração. Ele não pode imitar. E eu falo pra ele sempre, cara, se Deus tirar você, deixa. Aconteceu de cultos da gente viver lá na igreja, de acabar assim, tipo assim, de parar o louvor, cara. Literalmente parar o louvor e ficar só adoração, porque Deus resolveu falar com cada um no seu particular. E isso que é o massa, cara. De você não ficar limitando Deus, porque Deus é ilimitado. Enquanto mais você ficar tentando colocar Deus numa caixinha, mais difícil vai ser de você ter contato com Deus. Porque Ele não fica do tamanho que você quer. Ele é muito grande para ficar do tamanho que você quer.
Entendeu? Então as pessoas precisam entender isso. E isso a gente está falando de um ministério de louvor. Só que isso acontece com o ministério de oração, com o ministério dos obreiros. Independente, a gente tem que entender que quão bom, quão suave que a gente vive em união. Só que a gente não foi feito para viver em união. Você acredita nisso? A gente foi feito para viver em unidade, cara. União é a gente juntar isso aqui, ó. Unidade é a gente quebrar tudo isso aqui e fazer cerol. União é você pegar 10 laranjas e colocar uma do lado da outra. Você uniu. Unidade é você espremer todas elas dentro de uma jarra. Não tem como separar mais. É bom a gente viver em união, como diz o Salmo 130. Só que a gente não foi feito para viver a união. Igreja foi feito para viver a unidade. Quando a igreja orava por Pedro, está lá o texto. E a igreja perseverava unânime na oração. Unânime significa de unicidade. Uma oração só. Um alvo só. Um corpo só. A gente não está aqui para ficar unido. A gente está aqui para ficar numa unicidade. E as pessoas confundem muito. Eu fico louco, cara. Porque elas falam, não, como bom que a gente vive a união, não pode ter confusão, não pode ter fofoca. Cara, não significa que isso virou unicidade. Unicidade é você não vir no culto ou ligar, ô irmão, tô indo te visitar, cara, o que aconteceu? Ô, senti tua falta, cara. E não é porque você é músico, não é porque você é o pastor da igreja, é porque você é um membro e cada cadeira aqui pode não ter teu nome, mas tem teu DNA. Exatamente. Né? Aproveitando já, pastor, esse assunto assim, qual foi assim na verdade a gente que é do meio assim, a gente vive, né, muitas experiências, né, com Deus assim, mas qual foi a mais memorável assim que o pastor... Cara, assim, ó, não vou te dizer que foi a mais memorável, que foi a mais forte, tudo, mas a primeira a gente nunca esquece. Né? Eu tinha 2 anos de convertido e eu me converti, literalmente falando, muito rápido. Naquele culto que eu falei pra você, no dia 19 de dezembro de 2011, que eu aceitei Jesus, 18 melhor, que era 18, dia 17 sofri um acidente, dia 18 eu fui na igreja, isso mesmo, dia 18 de dezembro. Eu saí de lá, depois que eu aceitei Jesus, eu cheguei pro pastor e falei bem assim, cara, o que é isso? Ele falou, cara, você reconheceu Jesus como seu salvador, como seu único salvador. Não sei qual é a tua religião. Eu falei, cara, eu até então me dizia católico, mas nunca fui praticante, muito menos protestante, porque eu nunca protestei nada. Mas, assim, eu sempre ia na igreja, com a minha mãe, nos domingos. Eu falei, então, a partir de hoje, não sei se você tem um hábito, mas você vai começar a ler a Bíblia, você vai começar a buscar o conhecimento. Se você bebia, você não bebe mais. Se você fumava, você não fuma mais. Tem música que você não vai ouvir mais. Mas aos pouquinhos Deus vai te libertando. E aí ele falou assim pra mim. E quando eu entrei no carro, cara, eu falei pra minha esposa assim, eu falei assim, então Deus mudou minha vida, então Deus mudou minha vida, eu vou ajudar Deus. A partir de hoje eu não escuto mais funk, não escuto mais música secular. A partir de hoje não tem mais final de semana o truco com caipirinha. A partir de agora, não tem mais os final de semana com bagunça. E cara, literalmente eu fechei as portas por decisão, porque conversão é decisão, a gente precisa decidir. Entendeu? A gente fica acarretando muita coisa na mão de Deus como se Deus fosse obrigado a fazer tudo que nós temos que fazer. Isso não é certo. E eu me converti ali. Só que eu comecei a ter um relacionamento. E daí começou a vir o desejo de querer pregar, de querer falar. Eu falei, mas que tipo, cara? Eu tenho vergonha, o que eu vou falar? Sai fora. Só que daí Deus começou a me dar, cara, mensagens, palavras. Tipo, eu lia, interpretava e ia anotando, anotando. E aquilo foi rolando. Só que eu falava assim, cara, mas isso aí é coisa da minha cabeça. Deus não fala comigo. Não é possível. Porque da onde que já se viu? Eu leio esse texto aqui, daí vem na minha cabeça, eu acho que é Deus falando comigo. Da onde? Aí um dia eu entrei no meu quarto, cara. Eu tinha mais ou menos 1 ano e meio de convertido. Eu falei, não, hoje eu vou dar uma de louco aqui. Eu quero ouvir tua voz. E ora, e toca violão, e passa 1, 2, 3, 4 horas, e toca violão, e nada. 4 horas, isso era um sábado, cara. 4 horas, nada. 5 horas, eu falei, cara, tá na hora de eu largar de ser besta, né, cara? Que besteira é essa, né? Da onde que Deus vai falar comigo, cara? Levantei, coloquei meu violão na capa,
E meu quarto tava fechado. A hora que eu fui abrir a porta do quarto, coloquei a mão, uma voz ecoou dentro do quarto. Esse que é o problema. Eu falei, tô louco, cara. Eu tirei a mão da maçaneta assim. Eu falei, não, só pode tá louco. Coloquei a mão na maçaneta. Esse que é o problema. Eu falei, oxe. Eu falei, qual o problema? E uma voz falou dentro do quarto, cara, como se fosse baixinho, sussurrando. Você só fala e não deixa que eu fale. Como que você quer ouvir minha voz? Meu Deus. Naquele exato momento, eu parei, dobrei meu joelho e comecei a chorar, cara. Falei, então agora eu não vou falar por 1 hora, eu vou ficar aqui em silêncio só pro senhor falar. E nisso começou a vir na minha mente, cara, tudo que eu fiz no passado, as pessoas que eu andava errada, né? As coisas de ruim que, assim, nunca batei, nunca roubei, nunca usei droga, mas, assim, pessoas que você magoa com palavra, tudo, e aquilo que foi gerando um quebrantamento dentro de mim, cara. A ponto de quando eu saí do meu quarto, assim, eu falei, cara, eu preciso ligar pra fulano, preciso pedir perdão, sabe? Que lá me quebrantou de certa forma que hoje eu entendo que quando Deus fala, cara, a sua estrutura humana não resiste. Não resiste. Não resiste. Quando Deus fala, você não consegue segurar a voz de Deus. Hoje eu tenho, pela misericórdia de Deus, né, a sensibilidade de ouvir Deus falando, de entregar coisas para pessoas que Deus me fala. Só que não foi fácil, cara. Não foi fácil. Eu falei para você que eu me converti muito rápido. Só que eu entrei num processo de teste muito rápido. Na mesma semana eu bati meu carro de novo. Meu carro foi pro conserto. O cara que fez a solda queimou meu módulo da injeção. Eu não achava o módulo. Fiquei 9 meses, cara. 9 meses sem carro. Foi literalmente, eu falo hoje, que uma gestação. Deus me testando, né? Porque ser provado por Deus é uma coisa, ser testado por Deus é outra. Então, Deus me testando, falando, até que ponto então você está decidido mesmo? Porque eu sou daquela seguinte opinião, cara. Se eu falar para você que eu vou, cara, eu vou. A não ser que aconteça algo muito grave, assim, que eu não consiga chegar. Mas se eu falar que eu vou. Da mesma forma que eu falo, quando eu falo, não quero mais. Eu não quero mais, cara. Eu sou aquela pessoa que, quando eu coloco a mão pra valer. Mas quando eu tiro pra valer também. Eu sou uma pessoa muito determinada, sabe? Assim, de opinião formada muito forte. Eu demoro muitas vezes pra formar uma opinião sobre coisas. Às vezes você pode me perguntar e falar, cara, prefiro não responder sobre isso agora, porque a minha opinião ainda tá em fase de trabalhar. Né, tá sendo trabalhado sobre isso, mas quando eu tenho uma opinião formada, cara, pra você mudar minha opinião, você vai ter que batalhar. E olha lá se consegue. Então, assim, diante disso, eu entrei num teste de Deus. Opa, entrei num teste de Deus. Aí eu passei por muitas dificuldades, cara. Só que em todos esses 9 meses, eu nunca deixei de estar no culto. A minha esposa trabalhava no Mufado da Vilar e eu trabalhava no Mufado do Shopping. Ela vinha do Mufado da Vilar até no shopping, a gente ia de a pé, até no Jardim São Paulo. 3 vezes por semana. Todos os cultos, não falhava um culto. Daí eles me convidaram para fazer parte do louvor, quando eles sabiam que eu tocava violão, né? E eu entrei, tocava tudo com cifra, porque eu, como eu falei, não sou músico, né, cara? Eu gosto de tocar, mas não sou músico, aquele cara que toca de ouvido. Não, pega lá e já sabe o campo harmônico inteiro. Depois comecei a estudar um pouquinho, mas não é a minha área. Então, assim, essa experiência marcou muito a minha vida, cara, porque já tive várias de Deus, do meu filho é uma também, por exemplo, né? Quando eu tava fazendo campanha na mata, numa madrugada Deus falou pra mim bem assim, eu vou te dar um filho. E você vai colocar o nome dele de Ismael. Eu falei, mas Ismael, então vai ser menino. Ele falou, sim, vai ser menino. E eu vou levantar ele pra ser autoridade, não só na terra, mas como no céu. E você vai fazer ele tudo aquilo que nunca fizeram por você. Fazer por ele tudo aquilo que nunca fizeram por você. Então, assim, você receber da parte de Deus, cara, que você vai ter um filho, sem tua mulher estar grávida. O nome do teu filho. Eu nem sabia que significava Ismael na época. Depois eu fui aprender, estudar, né? Ismael significa aquele que Deus ouve. Então, tipo, hoje meu filho já teve experiências com 7 anos de idade na escola de orar por alunos, cara. E eles deixaram de sentir dor. Deles chegar assim me contando, pai, eu orei pelo meu amiguinho lá e ela parou de sentir dor de cabeça.
Deus é bom, né, pai? Deus é bom, filho. Então, assim, você vê ele trilhando um caminho, cara, que eu não trilhei. E pra todo o enredo da história, eu nasci com uma enfermidade chamada osteocondroma múltiplo juvenil. Essa enfermidade, ela é no sangue, né? Ela é no DNA. E o meu filho também nasceu com ela. Consequência disso, eu já passei por 13 cirurgias. Então, esse foi um dos motivos que eu me revoltei lá atrás. Porque eu não tinha apoio, cara. E meu pai tinha essa enfermidade. Aí eu pensava assim, cara, o cara não deixou nada que presta, ainda me deixou uma doença, cara. Tipo, tanta coisa pro cara fazer, o cara me deixa uma prova dessa. Mas enfim, né? Aí isso sempre gerou uma revolta. Então, quando eu ouvi a voz de Deus, Christian, lá no meu quarto, cara, ali eu fui curado da falta de paternidade. Porque eu falei, cara, aqui a voz do primeiro camarada que se disponibilizou a falar comigo e se dedica a cuidar de mim todos os dias, mesmo que eu não conhecesse ele, que é Deus. Então ali marcou muito a minha história. Receber o nome do meu filho na mata, numa campanha de oração, marcou muito a minha história. Quando eu fiz 90 noites de oração, vivi experiências sobrenaturais, cara. Tipo, de orar por pessoas e elas serem curadas do câncer. Então, assim, são várias. Mas essa do quarto me marcou muito porque foi a primeira. E assim, o que eu aprendi com tudo isso? A gente quer muito ouvir Deus falar. Só que a gente nunca deixa Deus falar. A gente nunca para ouvir Deus falar. E sensibilidade auditiva, cara, é tipo aquele olheiro de futebol. É com o tempo que você aprende, sabe? O cara chega e olha, você pode ver, às vezes, o cara jogando bem. Só que todo jogador tem o seu dia. Tem um cara que não tá num dia bom, mas o cara é um excelente jogador. E o olheiro sabe diferenciar isso. Eu sei porque meu primo hoje, ele deixou de ser jogador e ele se tornou empresário de jogador. E é uma das coisas que ele me fala. Cara, tem uns assim que você olha e você fala, você tá louco. Só que quando você vê o cara melhorar, você senta com o cara, conversa, o jeito que o cara tá, ficou nervoso pelo teste, e parará, e você vê, você fala assim pro cara, não, realmente você tinha razão. Não sei se você já assistiu aquele último filme que tá na Netflix agora, eu assisti esse dia com meu filho, se não me engano é A Última Jogada, A Última Cartada, num carinha que é olheiro de jogador de basquete. Vi. Massa o filme, nossa, cara. Demais. Muito massa. Eu achei limpando a casa. Massa. Eu paro porque meu filho, ele pede, né, cara? Pai, vamos assistir um filme? Vamos. Não, mas tem que ter não. esses tempos, né? Tem também. que ter. Eu mesmo hoje, hoje eu paro mais pra assistir assim, né? Com a minha esposa pelo fato de estar ali, né? Que eu tô com ela, a gente ri junto, né? Tá ali junto aquele momento, né? Só que também não extrapolar, né? Virar uma noite ali, né? Que é aquela coisa. Pastor, aproveitando, né? Esse entendimento todo, eu quero começar a fazer minha devocional todo dia. Tem uma forma certa de fazer a devocional? Uma forma assim que você diz assim, para quem está iniciando, vai ser legal, não vai ser cansativo, a pessoa vai conseguir fazer? Cara, assim, ó, como eu te disse, não existe forma certa de fazer, né? Você tem que fazer a forma que te agrada, que você gosta. A gente é diferente em vários aspectos e pode ser que eu te cite um livro e você não gosta daquele livro. Então a minha pergunta é, o que você gosta? Você gosta de história? Você gosta de contos? Você gosta de palavras que vão te motivar? Você tem que se identificar com aquilo que você gosta. O meu conselho é, não comece por livros difíceis, tipo, vou começar por Levítico, Deuteronômio, não rola. Então começa por Salmo, Provérbio, entendeu? Por quê? Porque são palavras de fácil compreensão e autoexplicativa muitas das vezes. São palavras que vão literalmente direcionar você para coisas diárias. Só que acima de tudo, eu gosto muito daquela parada que, assim, você ora, e você fala, Deus fala comigo e abre a Bíblia. Já viu essa parada? Então, assim, eu gosto dessas coisas. Então, eu procuro muitas respostas, assim, só que às vezes a gente pega e fecha. Não é Deus, não. Porque às vezes nem sempre você vai ouvir o que você quer. Quase nunca. Porque todas as vezes que a gente abre a Bíblia, a gente está sendo confrontado para melhorar, para crescer, para evoluir. Então, meu conselho é, se você não sabe como começar, compra um livro de devocional. E através do livro, cria a sua forma de devocional. Porque você vai ter uma noção, uma orientação, uma diretriz, né? Existem muitos livros bons, se eu não me engano é do David Leonardo, apesar de eu não concordar muito das formas que ele
ministra, tudo, né? Por eu achar que ele é meio que coach do que pregador, mas tá tudo certo, cada um segue uma linha, né? Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que compraram o devocional dele, se eu não me engano é Recomeçar ou Começar, alguma coisa assim, e gostaram muito, cara, e aprenderam a se relacionar com Deus daquela forma, e hoje andam com as próprias pernas. Então é assim, cada pai ajuda o filho a andar de uma certa forma, né? Se isso funcionou pra você, tá tudo certo, tá tudo legal. Quando eu comecei a aprender sobre devocional, eu comecei com o livro de Isaías e me apaixonei. Porque Isaías, literalmente, a Bíblia é dentro da Bíblia. Isaías tem 66 capítulos, quando a Bíblia tem 66 livros. Isaías é dividido em duas partes, período babilônico e pós-babilônico, né? Cativeiro. Então, assim, eu me apaixonei, cara, porque eu gosto de história. Eu gosto de saber, de ir a fundo, né? Então, assim, eu me apaixonei. Aconselho começar por Isaías. Se você gosta por história, vai fundo. Vai, diferente. Entendeu? Você vai se apaixonar. Só que cada um tem que identificar. É difícil a gente dar um norte, assim. Mas no caso, assim, né? A pessoa tem que entender a forma que ele vai ter um relacionamento, né? Ele vai ter que... Só que a única forma de entender e aprender como é fazendo, né? Eu acho que assim... Porque, ó, a gente tem que ter uma concepção que é fato. Eu preciso me conhecer. Eu preciso saber o que me agrada e o que me desagrada. A partir desse princípio, eu sei quando está certo e quando está errado. Ok? Então, quando eu sei disso, eu tenho que saber qual livro vai me agradar literalmente. Qual livro vai me direcionar literalmente. Ou o que eu posso fazer. Tá, eu não quero começar por livro, então eu começo por milagres. Quero aprender sobre milagres. Vou fazer um devocional, porque devocional nada mais é do que você criar entendimento e gerar relacionamento. Não é só você gerar relacionamento. A partir do momento que a gente começa a se relacionar, eu estou aprendendo de você, eu estou aprendendo de você. Então a gente está criando uma conexão e um aprendizado. Então o relacionamento, ele gera aprendizado. Então, você quer aprender sobre milagre? Pega os milagres de Jesus, ele fez 35. Começa já os seus devocionais com milagres. Você vai ter 35 dias, você fechou um mês. Ah, o outro mês tem 31 dias. Então você já faz provérbios, entendeu? Vai fechar certinho 31. E assim você vai pegando. Então a gente já pega também a questão que para ler a Bíblia, não necessariamente eu tenho que pegar de Gênesis para frente. Não, porque a Bíblia não está em ordem cronológica. Até se a gente fosse pegar pelo primeiro livro escrito, seria Jó, não Gênesis. Entendeu? Então, galera, a gente vai desafiar, depois que você assistir esse podcast, no outro dia, você vai aprender e vai se entender com o seu devocional, com o teu relacionamento com Deus. Né? É, isso aí. Por exemplo, assim, ó, tem pessoa que duvida, vamos dizer assim, da paternidade de Deus. Começa vendo o jeito que Deus tratava os sacerdotes. Porque literalmente, antes de vir os profetas, os sacerdotes e vir, né, Jesus, era a forma que Deus falava. Deus falava através somente do sacerdote, do profeta. Então, você começa aprendendo. Aí você vai entendendo o relacionamento. Hoje o véu foi rasgado, não tem mais esse acesso restrito, né? De você ter que chegar, ô pastor, ora por mim. Não, você pode você mesmo orar. Vai lá e fala, Deus, perdoa aí, eu vacilei, tá tudo certo. Óbvio, né, que se for algo que tenha relacionamento com a congregação, com a igreja, com o ministério, você vai ter que abrir pro pastor, tudo. Mas se for algo simples, você pega e expõe direto para Deus e é perdoado, né? Não tem que passar pelo confessionário. Muito pessoal, bom. A gente vê que esse podcast é um daqueles que a gente espera parte 2, hein? É. Porque, olha, de fato, pastor, assim, tem, né, as pessoas que vêm aqui, mas tem as pessoas que a gente já sente a necessidade da parte 2. Da parte 2. Porque, nossa, eu já falei sempre nos outros ali, cada pessoa que tá passando aqui tá deixando um pouco do que sabe, né, pra gente. E esse ensinamento vem, assim, demais pra gente, pelos nossos cultos, né, pelo evangelismo e tudo mais, porque tem coisa assim que a gente não vai aprender procurando no YouTube, né? Não, é a frase do Raik Carmelo, né? Isso aqui não é pra quem tá boiando. Entendeu? Essa aqui não tem no Google. Essa aqui não tem no Google. É a frase que ele gosta de usar, né? Essa ele usa bastante. Eu só quero confirmar. Quanto tempo, Juninho? Quanto?
Tá ótimo. 1h14. Isso que Caramba. nós estamos sem o picolé na mesa, né? Sem o picolé, ele que Puxar. fala só um pouquinho assim. A gente tá aqui, pessoal, 10 horas da noite. A gente tá tentando não estender porque o horário fica muito pesado, até pelo convidado, mas nosso Em estúdio breve, tá chegando, em breve, pessoal. novidades. A gente vai começar a gravar mais cedo e, se Deus permitir, começar os ao vivo logo, né? Que Logo, massa, logo, cara. se Deus quiser. Vai sim, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Estamos buscando aprender cada vez mais para quê, né? Para deixar um conteúdo assim de qualidade, entendível, assim. E pessoal, se você gostou, né, da presença do Pastor Levistone aqui com a gente, curte, compartilha, comenta e vai vir parte 2. A gente já vai ver uma data aí logo já com o pastor, porque Vamos lá. hoje foi demais para mim. Ó, pastor, Bruna Cara, tá certo ou tá errado? Certo. Tá certo. Tá certo. Errado tá quem discorda dela, querendo que seja sempre concordado com a opinião dele, né? Entendeu? É isso aí. A gente tem que. Se eu começar a falar aqui, mais uma hora. Não, ó, a resposta completa vai vir na segunda parte. Você que quer saber quem tá certo. Pessoal, brincadeiras à parte, pastor, muito obrigado aí por ter, né, disponibilizado desse tempo aí pra estar com a gente, né? O pastor chegou aqui, acho que era umas 8h30, né? Tá Isso. até agora com a gente aí, né? Batalha. Então, pessoal, ó, comenta, compartilha, manda aí. Hoje é daquele dia que eu falo, você quer aprender, ó, entendeu? E você quer que alguém aprenda, assim, receba essa palavra abençoada que a gente recebeu aqui hoje. Compartilha. Compartilha, porque pode mudar vidas esse podcast. Pode não, tá mudando e vai mudar cada vez mudar. mais e mais. Aproveitando também, né? Você que assistiu esse episódio até o final, você, né, sentiu algo, né, de Deus, assim, através do pastor Levistone. Ah, quero conhecer mais, quero trazer para pregar aqui na igreja, para trazer um estudo. Como é que faz, pastor? Só chamar no direct? Só chamar no direct lá. Ó, A gente vai estar tá aí conversando. o recado. O A gente, link pra a servir. gente vai marcar na descrição, É, né? a gente vai- Tô aí pra servir. a gente vai deixar na descrição do episódio o link do Instagram do pastor Levistone, tá bom? E ainda mais, pessoal, ó, nossas canequinhas, né? Essa caneca aqui, pessoal, eu vou sempre explicar. Ela vai fazer com que a gente consiga melhorar cada vez mais para vocês aqui. Porque quando você está investindo nela, além de você estar investindo no nosso podcast, você está investindo no Movement, que é o de evangelismo, que é os cultos na rua. E através de você, eu não posso estar lá. Compra a canequinha que você vai estar abençoando esse projeto. E aqui, ó, essa aqui, aproveitando, né? Ó, essa aqui já é do Essa pastor. já é do o pastor vai pastor. dar pra cá. Obrigado. Esse Pastor, é o muito presente. obrigado mesmo, ó, De nada. por dividir esse conhecimento com a gente aqui. Tamo junto, cara. E ainda mais, além de nós marcar uma futura data aí, pastor, a gente vai sentar para conversar sobre pregar num movimento aí. pastor, Vamos lá. Trazer Vamos. pra gente vai ser benção, pastor. Evangelizar aí numa praça de Foz. Eu sou aí. eu sou aquele cara que aprende com Jesus, né? Jesus tinha mensagem pra 5.000 e tinha pra uma samaritana. Simples assim. Aí, ó. Fata. Então, por hoje Em breve, sorteio, mais É sorteio. verdade. Ó, isso aqui, ó, pessoal, e muito mais vai vir. Eu acho que numa hora vamos jogar uma canequinha junto lá, né? Vamos. Vamos jogar uma caneca aí Vai junto aí. Mas, pessoal, ó, tiver interesse na canequinha que adquirir, nosso link de WhatsApp na descrição também. Na descrição. Teve interesse em chamar o pastor aí para, né, ele estar aí pregando, levando a palavra na tua igreja, na nossa descrição também. Nossos arroba na nossa descrição também. Patrocinadores também. Na nossa descrição também. A descrição vai ficar comprida lá. Quer ser patrocinador? Na nossa descrição também. Isso aí, quero agradecer também ao excelentíssimo pastor Naldinho, né, por disponibilizar esse espaço pra gente, né, que é uma bênção a IECP aqui, ó, na rua Barão da Serra Negra, 2202. Tem curiosidade de conhecer como é aqui, ó, pessoal, joga lá no Google e vem para aqui, o culto é uma benção. Essa tem no aqui. Google. E também agradecer ao nosso produtor, Juninho, que também vai estar a roupa dele aqui, ó, pessoal. Vai seguir. Juninho. Muito obrigado aí, pessoal, que você que assistiu até o final, né? Você só não pode levar o Juninho pro seu podcast. Não, já assinou aqui um contrato aí de 12 anos aqui com a gente. Fidelidade. É isso aí, galera. E fica de olho aí no Insta, pessoal, que vai ter, né, mais nomes aí logo. E se Deus permitir, num ambiente novo. Amém. Amém. Ligou na terra, ligou no céu. Já É era. isso aí. É isso aí, então, finalizamos na principal, Juninho?
Obrigado, Valeu. pessoal. Deus Tamo abençoe. junto. Valeu. Maravilha.